Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um DP Snipers Podcast. Hoje nós vamos falar sobre cultura operacional, governança, liderança com um convidado muito especial. Bom, antes disso, eu gostaria que vocês seguissem as nossas redes sociais, nosso YouTube, DP Snipers Podcast, também temos Instagram, TikTok e em breve vai estar também no Spotify. Vou dar um pause aqui para propaganda dos nossos patrocinadores e voltamos em breve. Operational excellence is our outcome, transforming knowledge into decisions. Competence is not optional. Professionals must evolve. Real-world experience, innovative training. Navigate the oil and gas market with Adler Risk. From risk management and POTREM to Petronect qualification and ISO. Identify the risk, compliance. Contact our... O nosso convidado especial de hoje é o Kelder. Ele tem 30 anos de experiência no mercado offshore. Kelder, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, a gente trocar essas experiências da vida no mar, Sim. de terra, última terra, Uhum. e poder aprender cada vez mais aí Sim, dentro da nossa área, né, marítima? isso. E transmitir para as pessoas o que elas podem fazer no futuro com a formação delas. Transmitir para a Marinha Mercante o que eles podem fazer. Que não tem só o meio... no offshore não tem só estar a bordo, só ser tripulante, mas tem um leque muito grande. Verdade. Então, você podia compartilhar a sua experiência, o ano que você se formou, que não foi... Nem tinha mulheres na época, né, FON, que não aceitava, depois que... Eu, curioso, né, eu nem sabia o que era Marinha Mercante, né, então eu tinha uma intenção de ir para o Exército, fazer um cursinho preparatório. E um belo dia, eu vi na folha dirigida, para quem é da minha época, né? Tinha o jornalzinho papel da folha Eu também dirigida. ia no jornaleiro comprar. Tinha uma propaganda informando sobre o curso, a Escola de Formação de Oficiais de Marinha Mercante. Eu fiquei curioso, eu vou me inscrever. E o curso, em paralelo, 2 semanas antes da prova, abriu uma sala, né, com a equipe ali especial só para preparar para o curso. 2 semanas antes. 2 semanas antes, para preparar para a prova. E aí eu entrei nessa turma especial para preparar para a prova. E a concorrência naquela época era baixa, não tinha uma concorrência grande. Hoje a concorrência está bem maior. Não tinha concorrência grande e eu consegui entrar, né? E me formei em 1996, né? Iniciei minha vida na navegação longo curso, no navio Rorô, de Roll-on-Roll-off. A gente carregou de tudo que você imaginar, desde helicóptero, iate, trator, carros, né? E depois eu resolvi fazer uma sabatina, depois de 4 anos, e aí vim para a Terra. Me formei na especialização em logística empresarial e vim para a Terra. Quando eu comecei a trabalhar em terra, entrei no mercado offshore, né? E aí, quando eu voltei, né, para o mercado offshore, eu comecei a embarcar no offshore em 2003, fiquei embarcado até 2010, e aí, com aquele tempo, eu fiquei 1 ano numa empresa, no offshore, depois fiquei 6 anos em outra embarcada, e nesses 6 anos eu criei a maturidade do sistema de gestão dessa empresa, e depois de um tempo, né, era justamente aquele período ali de 2010, estava ocorrendo um boom ali do offshore, e a gente iria receber muitas, né, a empresa ia receber muitas embarcações, e precisava fazer a mudança do sistema de gestão, né, dessas embarcações. E como eu já tinha uma maturidade no sistema de gestão, me chamaram para ajudar em terra na preparação dessas embarcações, né?
Então, em 1 ano e meio, a gente dobrou a quantidade de navios, de 7 foi para 14 navios, né? Em 1 ano e meio, e fazendo todo o processo de preparação, auditagem, né? Para mudar o sistema de gestão para a empresa aqui no Brasil. E aí, após esse período, mais 7 anos aí, eu trabalhei numa empresa global, a maior empresa global no gerenciamento de navios, com cerca de 600 navios em gestão Nossa. de SM, mais em torno aí de 800 em gestão de tripulação. Então, total aí de 1.400 embarcações no mundo todo, com algum tipo de Offshore gerenciamento. ou Na navio sua grande maioria, longo curso e uma parte de gestão offshore. Mas vamos botar aí 70% longo curso, 30% offshore. E fiquei 5 anos, né, nessa empresa. E depois eu vim para uma empresa, um armador norueguês, né, para trabalhar aí como gestor de SMS. Atualmente eu sou o DPA, CSO, o Company DP Authority, né, e o representante da parte de SG, né, em busca de novas tecnologias para redução de emissões. Muito interessante a sua experiência. Já apareceram várias dúvidas aqui na minha cabeça. Principalmente a questão da gestão. Você falou que trabalhou numa empresa que tinha navio de longo curso, navio offshore. Qual a diferença para gerir esses dois tipos? Eu diria que para navio longo curso, o aprendizado com a navegação ele é maior, né? No offshore, ou atualmente, né, muitos profissionais já saem direto da escola, vão para o offshore, e eles não praticam a navegação, não aprendem a fazer um bom planejamento de navegação, porque eles acabam saindo do porto para a plataforma e da plataforma para o porto. E isso acaba que eles não vão criando aquela prática de um bom planejamento. E acaba até bypassando os processos que eles mesmos aprenderam na escola, nos simuladores, né? Por não ter essa prática viva no offshore, né? Então, um grande diferencial é justamente o aprendizado da navegação, né? De você fazer um bom planejamento, a navegação longo curso. Eu orientaria até aos futuros oficiais, tendo oportunidade de, antes de vir para offshore, passar uma certa experiência, que seja 1 ano, na navegação longo curso, isso vai fazer um diferencial na sua vida profissional. E com relação ao fator humano, você, tanto, claro, com relação às gerações, tem diferença. Normalmente, quem atua no longo curso, na cabotagem, são pessoas de gerações antigas. No offshore, a gente tem uma mistura maior. Você, como gestor, qual a maior dificuldade que você encontra para gerir pessoas com esse perfil? Na navegação de longo curso, você percebe que a cultura de segurança, né, ela é bem menor em relação às atividades do que no offshore. O offshore ele tem operações mais críticas e que exigem mais do profissional, né? E por exigir mais do profissional, exigem mais treinamentos, mais percepção, ao tempo todo ali realizando uma atividade de risco e crítica. E esse turbilhão de informações que esse profissional precisa receber, absorver e depois colocar em prática, que eu acho que é o grande ponto em questão, né? Acaba que muitas das vezes a pessoa só faz o treinamento porque tem que ter, tem o papel na mão, mas não sabe na prática ou não teve um treinamento eficiente para que ele pudesse realmente desenvolver bem o seu trabalho a bordo. Então, a questão do fator humano é imprescindível
nesse trabalho, né? Porque é o momento de tomada de decisão. Quando a pessoa ela não está bem preparada e você tem uma emergência real, você vai perceber logo se a pessoa realmente teve um bom preparo ou não, porque na hora da emergência ele vai correr, ele vai fugir, ele não vai conseguir saber ter o equilíbrio emocional para saber tomar a decisão correta naquele momento, né? Então, quando for fazer qualquer treinamento, exercício, né, é importante que a gente faça com maior proximidade da realidade possível, para que realmente a gente esteja preparado para. E o que às vezes a gente observa são muitas pessoas fazendo treinamentos simplesmente para ter o papel porque é obrigatório, mas não se preocupa em aprender de fato, né? E isso é um ponto aí importante. É o aprender que vai trazer o diferencial, E vai realmente. fazer o Não é diferencial. só realmente papel. Trocando uma experiência que eu tive quando eu era piloto, e eu estava fazendo treinamento de abandono e era natural ali naqueles treinamentos que a gente fazia, a gente explicar o funcionamento da balsa, de como lançava a balsa manualmente, o uso dos equipamentos de segurança e salvatagem, EPIRB, transponder, né? Mas era sempre ali o piloto instruindo e a tripulação lá olhando. Talvez 20% de tudo que eu falei as pessoas absorviam. Por quê? Um devia estar pensando lá no desembarque que ia fazer na próxima semana, na viagem que ia fazer. Esse treinamento é todo mês, é chato e tal. E cada um com a sua particularidade, né? E não tinha aquela absorção, né? 100% do que estava sendo passado ali. Um belo dia, nós tivemos uma auditoria interna. O auditor, ele pegou todos os equipamentos ali da palamenta, do bote de resgate, levou lá pro salão de TV com a tripulação e saiu distribuindo. Distribuiu o escadote para um, bartedouro para outro, o rádio de emergência para o cozinheiro, o outro rádio de emergência do GMDSS para o taifeiro, e foi distribuindo. EPIRB, transponder, e pediu para cada um explicar para que era aquilo, né, e para que servia. Alguns foram lá. Tá. Quando chegou na hora do cozinheiro, o cozinheiro pegou naquele rádio, olhou. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí todo mundo assim olhando para a cara do outro, aí os marinheiros que têm mais experiência com rádio, mas como você nunca viu, a gente todo mês mostra isso daí, tem o treinamento. Isso porque os marinheiros vivem isso no dia a dia deles, tem o rádio. O cozinheiro não. O cozinheiro não. A partir daquele dia, a gente mudou a sistemática de treinamento a bordo, né? A gente dividiu as tarefas para toda a tripulação, cada um teria 15 dias para estudar sobre aquele equipamento e quando fosse fazer o próximo exercício, dali a 15 dias, eles explicariam sobre aquele equipamento. Eles tirariam todas as dúvidas com os oficiais e eles apresentariam. E depois a gente começou a revezar. Não, você falou de EPIRB, agora tu vai falar de transponder. Você falou ali do rádio, agora tu vai falar lá da âncora flutuante. E a gente, com esse trabalho, com o tempo, a tripulação ela foi ganhando proficiência e entendimento daquilo, e a importância do conhecimento, né? Então, quando você coloca a pessoa para fazer, ela não esquece mais. Sim, é igual ensinar. Quando você tem aquela responsabilidade de dar uma aula, tem que saber para passar. Aí você assume a responsabilidade. Quando só está na plateia, você não tem responsabilidade, você fica mais relaxado. E acaba realmente não aprendendo, pensando em outras coisas. Não absorvendo. Eu acho muito interessante a trajetória que você percorreu, porque você passou pelo EFON, embarcou em navio de longo curso,
foi para offshore, fez logística, trabalhou na parte de SMS da empresa, implementou numa empresa tanto para navios convencionais quanto para offshore. Essa visão de governança, ela começou a aparecer para mim há uns 5 anos. Eu fiquei só realmente na parte de posicionamento dinâmico. Então, tem uns 5 anos, mais ou menos, que a figura do Company DP Authority, ela chegou na indústria. E as empresas começaram a implementar. E você assumiu também esse papel. Então, a cultura, né, de governança direcionada para esse setor, ela sugere uma redução do número de incidentes relacionados a DP. Quanto mais forte a cultura, acredita-se que menos incidentes irão acontecer. E você pegou essa fase, essa implementação, né? A nossa geração está pegando muita coisa. Eu queria entender qual foi a sua visão. Você já com uma experiência nessa parte de governança de uma empresa, inserir um outro setor. Eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos, onde falava do escritório de projetos. As empresas, elas não tinham o organograma, né, voltado para projeto. E quando começou a implementar o organograma direcionado para projeto, eles como se contratassem de fora um escritório de projetos para poder implementar isso. Então, quando essa ideia de Company DP Authority estava surgindo, eu fiz uma comparação, até apresentei um paper relacionado a isso. Porque as indústrias são parecidas, né? Elas vão seguindo, né? Você vê, na nossa indústria, a gente tem as organizações internacionais, projetos têm as organizações internacionais, então a gente consegue acompanhar, né, a evolução. Então, no seu ponto de vista, como foi a sua experiência de implementação desse setor na parte de governança e cultura operacional forte? Isso continua sendo um grande desafio, né? Fazer que o time do setor de garantia de DP, né, eles tenham consciência de qual é o papel de cada um dentro do setor. Uma coisa é você ter o papel dizendo ali quem são os membros do setor. Fulano, Beltrano, Ciclano, né? Tá. E qual é o meu papel, né, dentro dessa estrutura, né, que é uma parte dentro da estrutura organizacional da empresa, né? Então, isso continua sendo um desafio, porque ainda continua na mente das pessoas que o Company DP Authority ele é o responsável por tudo, né? E, na realidade, ele é um articulador, né? Ele é uma pessoa que vai estar ali garantindo que a integridade do sistema, 100% da operacionalidade daquela embarcação, né? Para que justamente não tenha como consequência um incidente. Isso. Né? Então, garantir que os treinamentos, o programa de formação contínua do pessoal esteja em dia, né? Garantir que os gaps identificados nas avaliações, nos assessments, eles sejam corrigidos, né? E esse trabalho ele tem que ser um trabalho em conjunto. Ele precisa ser um trabalho em conjunto. Uhum. Então não é só estabelecer documentação, é fazer com que a tripulação compreenda, siga o que foi pré-estabelecido e estudado, né? Inclusive no que está estabelecido ali no FEMEA da embarcação, ter conhecimento, criticar, ter o olhar crítico, né? De poder justamente ter essa troca, né? Que quem está na ponta lá são eles, né? Eles estão enxergando melhor que a gente que está em terra. Então é importante ter essa troca.
No Nautical Science Academy, a gente já tem uns 5 anos, a análise de gaps de tripulação. Né? A gente faz a avaliação com 6 áreas relacionadas a DP, 6 assuntos diferentes relacionados a DP, avalia a tripulação e monta graficamente, né, como que eles foram e como que eles deveriam. E a partir daí a gente monta uma matriz de gaps com planos de ação. Como que vocês fazem isso na empresa atual? Atualmente a gente tem uma avaliação onde a avaliação do pessoal de bordo, né? Eu faço a avaliação do comandante e do chefe. Uhum. O chefe faz a avaliação do seu time, eletricistas e oficiais, e o comandante faz a avaliação do imediato e oficiais. Uhum. Né? E aí passa por mim essa avaliação e eu repasso para o nosso time do RH e com base nos resultados a gente propõe os treinamentos Entendi. para adequação dos gaps identificados Internamente. internamente. E teve uma empresa que você, até hoje, né, você atuou como DPA, mas teve uma empresa que você ficou muitos anos como DPA. Uhum. Se eu não me engano, você comentou que tem bastante experiência como pessoa designada e Essa CSO. empresa de gerenciamento de embarcações, eu fui DPA por 5 anos. Né? A gente teve até experiências interessantes, né? Com relação à parte, né, do envolvimento do DPA. Né? A gente, na ocasião, pegou uma embarcação que estava vindo de outro país para cá, e a empresa ela tinha um assessment para você fazer um pente fino, né, na embarcação antes de você assumir o gerenciamento dela. Então, para você entender se você pode ou não assumir aquele gerenciamento. Então, a gente faz uma gestão de risco, né, dessa embarcação. E uma das etapas era a coleta, né, teve lá antes dele sair, em viagem para o Brasil, eles fizeram a coleta de óleo lubrificante, né, para ver as condições da parte dos motores. E por algum motivo, né, se esqueceu do resultado. O resultado estava disponível e se esqueceu de ver o resultado dessa análise. E nisso a embarcação veio para o Brasil, começou a operar, deu tudo certo. Estava já fazendo há algum tempo a operação, até que um belo dia a embarcação perdeu máquina, né? E ficou boiando ali, derivando em direção à Restinga de Marambaia. Né? E aí, quando a embarcação chegou a uma profundidade adequada, o comandante fundiu a embarcação, a gente colocou dois rebocadores stand-by a pé de galo, né, junto à embarcação e pronta para reboque. Né? Até que se fizesse todo um planejamento de reboque aprovado, né, pela Marinha, pela Docas, praticagem, Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. A gente ia ter que fechar o canal para trazer o navio. Então, foi um trabalho em conjunto, bem árduo, né? E que no final, graças a Deus, deu tudo certo. A gente fez 2 planos, um para atracação da embarcação, sem máquina, e descarregar todo o container que estava a bordo, né? Todo o quantitativo de container que estava a bordo, em torno de 800 mil containers, e levá-lo depois, o segundo plano, que era levá-lo vazio para o fundeio e fundear a embarcação. Né? Então, um trabalho bem árduo aí que envolveu, né, tanto marinha, docas, praticagem, salvagem, né, que é responsável pelo plano de reboque, né, e a companhia.
Se você pudesse listar todas as responsabilidades do DPA. Acho que a principal delas é o elo de ligação ali. Ela está sempre na escuta ativa com a tripulação, com quem está na ponta, né? E existem coisas que acaba que fica na cabeça da pessoa, não é registrado, e às vezes a gente precisa ter isso nas nossas mãos, controlados, levar para a alta gestão, para a gente buscar uma solução. Porque se ficar ali na cabeça da pessoa e isso não se difundir, lá na frente eu posso ter um problema sério. Uhum. Né? Então, a gente ainda identifica precisa-se de uma quebra de paradigmas em relação à questão do fator de reportar, né? Uhum. Você reportar, né? Saber reportar é importante. A comunicação ela é essencial. E muitas das vezes essa comunicação ela não vem por escrito, ela não vem registrada. Ela vem num tete-a-tete, numa escutativa, Uhum. numa preocupação de um tripulante, numa preocupação de um marinheiro, né? Que às vezes não fica receoso, não vou escrever isso, não vou conversar, mas isso precisa ser levado à alta gestão para solucionar o problema, né? E por isso que hoje o DPA ele tem uma linha direta, né, com a alta direção, né? Eu posso ter um chefe direto, mas como DPA eu tenho uma linha direta com o CEO da empresa. Então, independente de eu ter um chefe direto ou não, que não seja o CEO, eu teria a linha direta com o CEO da empresa como DPA. Uhum. Entendi. E sobre você já atuou fora do país em alguma ocasião? Já a gente teve uma embarcação que teve um vazamento de 10 litros de óleo em Roterdã, né? Em que a gente precisou atuar lá em Roterdã, já com a nossa agência lá, mais próximo tinha também pessoal nosso lá da Inglaterra, né, de UK, que pôde também dar suporte. Uhum. Mas... Quando você começou a falar que embarcou no Ro-Ro, né? E você tem experiência de DPA que é bem direcionado ao SM Code. Posso estar enganada, mas pela minha memória, na realidade, todo o código ele apareceu, ele culminou de um incidente, né? E, se eu não me engano, o SM Code foi após um incidente de um Ro-Ro, que por conta de fadiga, não fecharam a porta, aquela, né, porta principal, entrou água por ali, ele acabou afundando. E muitas pessoas morreram. Então, fazendo esse link, né, acaba sendo interessante, Olha, né? você fez um link que me fez remeter à minha praticagem, né? Algumas pessoas já ouviram essa história, né? A minha praticagem de 6 meses, os 6 meses meus de praticagem foram como se valessem de 50 anos, talvez, de experiência, Uhum. né? Talvez pessoas com 50 anos de experiência não passou o que eu passei em 6 meses, talvez, né? Nós tivemos uma sequência de eventos. Na época, não tinha ainda o ISM Code, né? Não existia o ISM Code. E a embarcação teve uma sequência de eventos distintos que ocorreram e que tem tudo a ver aí. Você falou agora com relação à questão da embarcação ter afundado, né? Então, o primeiro, a gente saiu do Rio de Janeiro para navegar, né? A gente pegava todos os países ali da América Central, depois passava em Houston, Miami e descia de novo. E quando a gente estava ali ao norte, mais ou menos, a uns 120 milhas de Belém, né, ao norte do Brasil, a gente teve um incêndio a bordo.
né? Navio ro-ro, incêndio a bordo, você joga água, você pode criar uma banda permanente até virar a embarcação, ela emborcar. E 15 dias antes, o imediato, esse navio ro-ro descia muito caminhão com pallet, O né? coeficiente de bloco é alto, né? É. É bem quadradão, né? E o que acontecia? Tinha muito pedaço de madeira, de pallet, sujeira nos ralos dos pocetos dos tanques, dos porões de carga. E nessa ocasião, o imediato ele pediu para que limpassem, né, os ralos. Esses ralos foram limpos, saiu muita, mas muita sujeira. Estavam todos eles entupidos, né? 15 dias depois a gente teve incêndio. Se não fosse a limpeza desses ralos, talvez eu não estava aqui contando a história para você. E as bombas de esgoto funcionaram full time durante quase 7 dias. Full time. E mesmo assim ainda ficou com uma lâmina de 1 metro d'água dentro do tanque. Nossa. Aí a gente identificou, né, na ocasião do incêndio, identificou onde era o foco do incêndio, era uma madeira de eucatex, embaixo da rampa de acesso do duplo fundo, e a gente começou a trabalhar localizado com piano de válvulas, remoto, né? Então trabalhou à distância, ninguém ficou de frente para o fogo, né, por determinação do comandante, a gente trabalhou de forma remota usando um piano de válvulas. Só que você está jogando água para dentro do porão. Ao mesmo tempo, você tem que esgotar. Né? Então, quando a temperatura diminuía, a gente fechava o piano para parar de jogar água, dar uma segurada e deixar a bomba esgotando. E aí, depois, voltava de novo, a temperatura subia, a gente tinha que voltar de novo a abrir o piano. Nessa emergência, a gente viu que conseguia controlar o incêndio, mas não conseguia debelar o incêndio. Então, foi quando a gente fez uma ata de deliberação e resolveu arribar para o porto mais próximo, que era Belém. A gente veio para Belém, trouxe o navio para Belém e os bombeiros vieram efetivamente no fundeio com seus equipamentos, abriram o porão e aí sim foram de frente para o fogo e debelaram o incêndio. Então a gente... esse foi o primeiro ponto, né? A primeira experiência ali que a gente passou, né? Aí após esse período a gente continuou a viagem, né? Veio Piandai a bordo, né? A gente fez toda a inspeção lá da carga que foi danificada e depois seguimos viagem, né? Aí a gente continuou seguindo viagem. Quando chegamos em Houston, né? A rampa, né? Tinha 70 toneladas de rampa. O cabo a bitola do cabo era bem grande, né? E 70 toneladas de rampa. Então, normalmente, para você passar a retinida do lançante, ela fica muito afastada. Então, o que o marinheiro faz? Ele prepara a retinida, ele passa por fora da rampa e já a retinida fica pela polpa por boreste, que era sempre o bordo que a gente atracava, que é o bordo da rampa, deixava a retinida da lançante ali, do lançante ali. E aí jogava pro cais, que ficava mais fácil para puxar o lançante. Sendo que nessa ocasião que ele foi fazer essa manobra, ele percebeu que um dos cabos da rampa estava com 3 pernas, prestes a arrebentar. E avisou o comandante. Aí o comandante decidiu não arriar a rampa. A gente ficou fazendo a manobra com as nossas empilhadeiras, né, que a gente tinha dentro da embarcação, pegava o contêiner, a carga lá embaixo, subia, levava o convés exposto e lá tirava a carga. Então era trabalhinho de formiga, enquanto não chegava o cabo da rampa para trocar, né, que é ficar lá pelo menos uns 7 dias em Houston. E justamente com a carga de amônia, a empilhadeira na subida da rampa perdeu o freio. E aí tombou com a amônia, sacudiu aquela amônia e vazou pela válvula de segurança. O navio inteiro Murphy Law. navio inteiro empesteado de amônia.
Aí pessoal com máscara, aquela coisa toda, e resolveram o quê? Vamos parar toda a operação por conta da amônia e esperar até trocar o cabo, a rampa arriar e conseguir tirar o contêiner de amônia lá de dentro. Tiramos, fizemos todas a manobra, trocou o cabo, arriou a rampa, seguimos viagem. E na sequência, a gente tinha um marinheiro de máquinas, né, que ele já tinha problemas relacionados à parte de pressão, né, então ele tomava um remédio controlado. Um belo dia ele não... foi de manhã, né, lá na enfermaria, com a enfermeira, pediu para medir a pressão realmente estava alta, ela passou um medicamento adicional lá para ele e tal, e pediu para ele repousar, não ir trabalhar. Tá? Passou a hora do almoço, ele não apareceu. Chegou na hora da janta, o chefe de máquina viu que também ele não tinha aparecido, e eles resolveram, poxa, vamos lá ver como é que está o marinheiro, já que ele não apareceu no almoço, não apareceu na janta. E perguntou para a enfermeira, não, ele está no quarto. E chegou lá, ele tinha falecido, tinha tido infarto, né? E aí descobriu o infarto e a gente teve que, mais uma vez, fazer uma ata de deliberação, arribar para um porto de recurso mais próximo, que era La Plata, ao norte da República Dominicana. Esse porto, no cais, cabia metade do navio. E aí, como era final de tarde, a praticagem orientou o comandante, né, que não daria para entrar de noite, teria que entrar de dia. E aí, para ele não ficar lá bordejando, a gente não tinha carta de aproximação desse porto. A gente tinha um agente nesse país, que a gente ia muito para Rio Raina, que é ao sul da República Dominicana. A gente estava ao norte. Então, esse agente também deu todo um suporte para a gente, né? E a gente preparou, né, o corpo, tudo direitinho. Fizemos no dia seguinte o funeral, né? E descemos o corpo dele pelo navio, bandeira meio mastro. Eu fui na capitania do local junto com o comandante para fazer o registro da ocorrência. Fizemos o termo de falecimento dentro de área de navegação e seguimos viagem para o Rio de Janeiro. Tendo só um detalhezinho aí, né? Antes da gente atracar, o prático tinha orientado à noite, para não ficar bordejando, que a gente largasse ferro. Né? Olha, quando você tiver a 2 milhas da ponta tal, na marcação tal, pode largar o ferro. O comandante agradeceu, marcação, distância, largou, e eu vi que tinha largado em cima de uma isobática. Nessa área de uma forma geral ali na América Central, a profundidade ela é assim, muito íngreme. Tu tá em 20, de repente vai para 300, depois vai para 1.200. É assim. Não é que nem aqui no Brasil, que vai diminuindo, né, aos poucos. Lá não, Perdeu é tudo... ferro? Perdemos o ferro. O ferro caiu no leito e foi pagando. Quando a gente estava na terceira quartelada, de repente o ferro começou a correr numa velocidade, saiu aquela fumaça de ferrugem lá da proa. Imagina à noite você enxergando uma fumaça de ferrugem saindo da proa. Era o ferro que arrancou com paixão, com tudo. O paixão foi embora, aquele pino grosso foi embora junto com o ferro. Nossa. E aí perdemos o ferro, o comandante resolveu ficar bordejando à noite, que não ia, obviamente, arriscar o outro ferro. E depois, sim, que teve todo o trâmite, né, para a gente liberar o corpo. O corpo de lá foi para Santo Domingo para Miami, de Miami veio para o Brasil. Né? Conseguimos desenrolar todos os pertences dele junto à Receita Federal, né? Que ele tinha comprado uma televisão para a família e tal, na ocasião. Desenrolamos tudo para que a família recebesse tudo que ele tinha, né, comprado, e viemos pro Rio, né? E quando eu cheguei no Rio, cheguei atrasado, né?
no Rio de Janeiro vamos dizer assim, estava previsto 2 semanas antes, acabamos que chegamos 2 semanas depois e cheguei no Rio justamente no dia dos 100 anos da minha avó. Que bom, né? Interessante isso, né? Acontece tudo isso, É. e eu cheguei no Rio No justamente dia no do dia. aniversário para E eu poder comemorar. fiz surpresa para ela, porque ela já sabia que eu não ia, né? Ah, legal. Isso tudo que aconteceu, acho que tem muita relação com o fator humano. Antigamente ficava muito tempo a bordo. Gera um desgaste muito grande. Muito grande. Você vê, marcou tanto você. Você me contou a história em detalhes, foi na praticagem dele. Foi há 30 anos atrás. E pirataria, já passou por algum? Lá em Necochea, na Argentina, não foi bem pirataria, foi um clandestino, né? Querendo sair da Argentina para o Brasil com a gente. Uhum. Na época do PIN, quem ainda tinha PIN, né? Uhum. A gente fazia aquela viagenzinha do PIN, não era praticagem ainda, né? Então estava num navio e por um acaso, né? O meu camarote ele ficava bem colado com a porta de acesso externo lá da embarcação. Era uma porta de madeira com uma vigia de vidro e tinha a porta de ferro que trancava. Essa de ferro estava aberta, né? A de madeira ele conseguiu arrombar e na ocasião o barco era navio de graneleiro, né? Ele na ocasião estava com os porões fechados, aguardando melhoria do tempo, porque navio graneleiro começa a chover, então tem que fechar o porão e você só volta a carregar quando o tempo melhora, né? E aí era um graneleiro, ele veio lá da proa, né? Do escovém do navio. Veio lá, mas eu acho que ele estava com fome, querendo pegar alguma coisa para comer. Eu teve um tempo que eu trabalhei na capitania dos Portos de Santos, peguei muito caso de clandestino. A gente fazia inquérito, a gente fazia toda aquela papelada. Aquela papelada. Nesse caso daí, ele chegou a entrar, foi engraçado, porque eu estava na beliche de cima, o colega meu na beliche de baixo, a blusa nas costas da cadeira, e aí ele entrou, né? E os dois estavam acordados, porque eu ouvi o barulho da porta do corredor lá, alguma coisa tinha acontecido, então a gente acordou simultâneo, mas continuou na cama. Quando a gente viu aquela porta abrindo, aquele clarão do corredor vindo, a gente já ficou esperto. Aí viu ele andando devagarzinho, como se ele quisesse pegar alguma coisa no bolso. Os dois pularam ao mesmo tempo em cima da cama, eu de cima da cama, em cima ele embaixo, ele saiu correndo, saiu no porto. No que ele saiu no porto, a gente começou a gritar, pega ladrão, tal, aquela coisa toda. E o guarda portuário pegou ele e prendeu. Tem um planejamento, eu não tenho exatamente essa lei, mas eles enviam de volta para o país, né? Aí a gente conversou, tal, mas ele não respondia nada. Você vê que assim, ele estava com fome querendo fugir para o Brasil. Sim. Era isso. Quem não quer vir para cá? Hilder, adorei o nosso bate-papo. Muito legal, que agradeço. Enriquecedor. Se você puder deixar uma mensagem pro pessoal que está assistindo a gente, algo que venha na sua cabeça. Em falar em segurança, né? Acho que a gente não deve se prender somente a ter o procedimento, né? Procedimentos são importantes, ele é parte do processo, mas mais do que isso, a gente precisa ter proficiência naquilo que a gente está fazendo, né? Então, não basta ter o certificado do papel na mão, só para dizer que tem. É importante a gente ter proficiência. A gente, às vezes, nunca imagina que uma emergência pode acontecer com a gente. A gente tem que estar preparado para a emergência. A emergência pode acontecer com qualquer um, né? A gente tem que ter isso em mente. Acho que a mensagem que eu deixo é essa, né? Não subestime, né, as suas manutenções, as suas atividades a bordo, seus treinamentos. Façam na marca, né? E se tiver algum problema, procure solucionar, envolva as pessoas corretas, né? A comunicação ela é essencial para o sucesso do trabalho, porque o trabalho tem que ser em conjunto, não adianta uma pessoa, duas sozinha.
né? Então, é importante que a comunicação ela flua em todas as partes responsáveis para fazer com que o equipamento, o sistema crítico esteja íntegro dentro da embarcação. Ótimo. Obrigada. Aproveitando novamente, relembrar para vocês seguirem as nossas redes sociais de P Snipers Podcast. Um prazer falar contigo. O prazer Obrigadão. foi todo meu. Tamo junto. Isso aí.